Olá a todos, meu nome é Jaqueline Lima Santos, eu sou antropóloga, doutora em antropologia social, realizo pesquisas sobre a cultura hip hop desde a minha graduação, mas eu também sou parte da geração hip hop, sou parte de uma formação, de uma geração que foi formada pelo hip hop, com uma cultura, um estilo de vida. Também sou integrante do Centro de Estudos e Migrações Internacionais, o CEMI, que é um centro de estudos da Unicamp, no qual nós temos uma linha de pesquisa chamada Hip Hop em Trânsito. Eu coordeno essa linha de pesquisa. Também venho lecionando alguns cursos sobre hip hop de diferentes facetas, diferentes temas que o hip hop nos serve como uma lente para enxergar a sociedade. Nesse momento, eu estou oferecendo uma disciplina para graduação na Unicamp, a graduação em Ciências Sociais, sobre Hip Hop Studies, sobre o hip hop como campo de estudos. Hoje, nessa transmissão, eu vou falar para vocês sobre as mulheres no hip hop em Luanda, Angola. Essa narrativa que eu vou trazer aqui para vocês é parte dos resultados da minha pesquisa de doutorado sobre o hip hop em Luanda, Angola. É um recorte, né, que eu vou trabalhar mulheres na guerra, mulheres em guerra, memória e enfrentamento político de jovens hip hoppers em Luanda, Angola. Bom, antes de começar a falar especificamente apenas das produções e das narrativas das mulheres, é importante lembrar vocês que falar um pouquinho sobre a história do hip hop angolano para vocês entenderem o contexto. Bom, Angola é um país que vive uma história pós-colonial muito recente e que saiu da guerra civil também há poucos anos, né? Então, é um país em reconstrução nacional. Angola teve um processo de luta por libertação nacional que juntou diferentes grupos e movimentos até 1975. Essa luta pela libertação nacional visava a expulsão do colonialismo, do português, e a construção de uma nação independente. E muitas pessoas se engajaram nessa luta e sonharam com essa Angola independente. Mas, no entanto, logo após a independência de Angola, em 1975, nesse mesmo ano, se inicia uma guerra civil, uma guerra sangrenta que matou milhares de pessoas. E a Angola teve 3 períodos intensos de guerra civil, com intervalos pequenos de meses, de 1975 até 2002. Ou seja, o calar das armas, que eles chamam de calar das armas, a paz, ela só chega em 2002. Né? Então, em 1975, se inicia a Guerra Civil, que é uma guerra interna, mas fomentada por muitos conflitos internacionais. A gente vivia o que naquele momento? A Guerra Fria, né? Os conflitos entre o bloco socialista e o bloco capitalista, e isso incidia também sobre os países que estavam definindo seu modelo de desenvolvimento, seu modelo de nação. Então, os grupos que lutaram pela libertação nacional em Angola tinham interesses divergentes. E esses interesses divergentes são fomentados, o conflito entre esses grupos é fomentado por esses conflitos internacionais que a gente vivia. Ou seja, Rússia, Cuba injetavam poder bélico e armas de um lado, Estados Unidos e África do Sul fomentavam de outro lado, para assim fazer com que a disputa interna pelo poder, pelo domínio do país, também incorporasse essas disputas internacionais de modelo de desenvolvimento, modelo de Estado. Então, de 75 até 2002, a gente viveu em Angola um período sangrento de guerra civil. E é em meio à guerra civil que chega o hip hop em Angola. E como que ele chega? Bom, no meio da guerra civil, desde 75,
Os familiares não queriam que os filhos, os mais novos, fossem para a guerra, fossem batalhar, fossem entrar no conflito, na guerra civil, não queriam perder os seus mais novos para a guerra civil. Então, alguns deles mandavam, sim, seus filhos, suas filhas, para fora do país, estudar fora do país, os que tinham condições. Mas aqueles que não tinham condições também enviavam. Tem uma narrativa, por exemplo, de interlocutor hip-hopper, que muito jovem, adolescente ainda, caminhou de Angola até a fronteira com a África do Sul e foi se exilar na África do Sul. E nesse fluxo para fora de Angola, o que acontece? Essas pessoas começam a ter uma experiência racializada, porque em Angola eles são angolanos, mas fora de Angola eles são negros, africanos. O que acontecia também em Angola nesse período, porque a experiência colonial traz o paradigma da raça também, né? Traz a divisão racial. E a gente teve, ao longo do século XX, uma legislação pautada na ideia de raça, que constituía privilégios para os brancos em detrimento de pretos e mulatos, muito forte em Angola, Moçambique e outros países que tiveram sob domínio colonial português. Então, o que a gente tem? Eles passam a ter uma experiência racializada na Europa, onde buscam exílio na África do Sul, e começam a ter um contato muito intenso com pessoas negras de outros lugares do mundo, com a produção negra da diáspora. E assim têm contato com a cultura hip-hop. Começam a se engajar na cultura hip-hop, porque a cultura hip-hop fala muito da experiência que essas pessoas vivem nesse novo mundo, na diáspora, né? Que é uma experiência racializada, onde o racismo determina seus lugares e papéis sociais o tempo inteiro. Então, tem essa aproximação também por conta dessa experiência histórica comum. E essas pessoas que estão na diáspora, elas continuam tendo parentes, primos, amigos em Angola. E eles mandam esses materiais sobre as novas expressões culturais que eles estão tendo contato em diáspora para o seu país de origem. Mandam revistas, vídeos, CDs, DVDs para os primos, roupas, camisetas, tênis, calças largas, mandam essas coisas para seus primos, primas, amigos e amigos que ficarem em Angola, e começam a intercambiar informação sobre esse movimento que se consolidava em uma diáspora negra, o movimento hip-hop. Então, o fluxo se dava por meio do envio de materiais entre jovens imigrantes. Em Angola, logo no pós-independência, eles tentaram instaurar um regime socialista que nunca se consolidou. Então, não tinha escola particular em Angola. As pessoas que estudavam, ricos e pobres, estudavam nas mesmas escolas. Então, aquelas pessoas que tinham mais condições e que tinham parentes fora, recebiam materiais, mas compartilhavam com os amigos que moravam no que eles chamam em Angola de musex, que aqui seriam as nossas favelas. Então, essas pessoas frequentavam as mesmas escolas e trocavam esses materiais, e foi assim que o hip-hop se espalhou rapidamente por Angola. O elemento que chegou mais rápido foi o breakdance. O cinema também teve um papel importante, porque ainda em 86, o filme Breaking, ele passou nos cinemas de Angola, e dado o sucesso que foi no cinema, ele passou, um tempo depois ele foi exibido também na TV pública de Angola, e o filme Breaking comunicava todos os elementos do hip hop ali acontecendo ao mesmo tempo. Então, dessa forma que o hip hop chega em Angola. E as mulheres hip-hoppers angolanas, o que elas estão fazendo? Elas estão reivindicando o reconhecimento da contribuição das mulheres para a formação do hip-hop em Angola, mas mais do que isso também, reivindicando o reconhecimento do papel das mulheres para a independência da nação, para a reconstrução da nação. Vou começar aqui com uma frase que eu ouvi de uma das rappers mais proeminentes de Angola, Eva Rap Diva, em um evento
quando eu estava fazendo trabalho de campo, sobre esse tema que eu acabei de abordar. Ela dizia assim, nesse evento: até nosso hino nacional só menciona personagens masculinas. Na história de Angola e de África, tivemos muitas mulheres heroínas que morreram por nós angolanos. Como feminista, estarei sempre a falar delas. Nas próximas obras, sempre trarei essas nossas heroínas nacionais. Quem que é Eva Rap Diva? Eva Rap Diva é uma rapper angolana que tem uma mixtape lançada chamada Rainha Ginga do Rap, e tem um álbum que foi lançado posteriormente chamado Eva. Sobre o que ela fala? Nas suas obras, assim como outras rappers mulheres em Angola, ela tematiza a experiência feminina em praticamente todas as suas músicas, né? Ela fala das diversas vozes das mulheres que reivindicam o reconhecimento do papel das angolanas para a história e para o desenvolvimento do país, mas também fala das relações de gêneros que são estabelecidas hoje entre homens e mulheres, e do papel da mulher hoje para a sustentação do país, né, na informalidade. Quando eu chego, ela é uma das primeiras pessoas que eu conheço quando eu chego em Angola, e é ela que vai me apresentar nomes históricos de mulheres que foram protagonistas na construção da cultura hip hop em Angola, como Nina Arley, do grupo Damas Conscientes, As Gulosas, Pensadoras de África, Marita Vênus, Dona Kelly, Girinha, Madame Gepelli, Medusa, Afrodite, de Pamela, Níria Wolf, entre outras, né? E também ela que apresentou para mim, naquele momento, em 2015, as mulheres da cena, que estavam, como eles dizem em Angola, batendo na cena, assim. Que era ela mesma, né? Mas ela também me apresentou Mami Miss Skills, que inclusive já veio fazer show no Brasil, tem música e clipe gravado com o Renan do Inquérito, me apresentou Wanda Mãe Grande, Capapinha, Cris MC, Kendra, entre outras, além dos nomes históricos que ela já tinha me falado. Um nome ia levando a outro, assim. E o que me chamou a atenção na Eva é o nome que ela assume para sua batalha inicial no rap, Rainha Ginga do Rap. Rainha Zinga, como a gente sabe, é uma referência para nós brasileiras também, dada a influência da cultura africana, das culturas africanas no nosso país e a história do nosso país. Ela toma, inclusive, uma das primeiras capas de revista no Brasil, de rap, né, a revista Pode Crer, uma que teve 4 volumes, um dos volumes saiu uma biografia da Rainha Ginga do Rap, porque ela é citada em diferentes letras de rap, e é tomada como uma biografia importante para a constituição da nossa identidade. E quem foi a Rainha Ginga? A Rainha Ginga foi uma rainha e heroína que viveu entre os séculos XVI e XVII e que marcou a história de Angola no século XVII, porque ela liderou os reinos de Dondo e do Matamba, né? É importante dizer que Angola tem uma das figuras de maior relevância da sua história, uma mulher, a representação de uma mulher, que é a Rainha Zinga, que teve um papel soberano e exerceu uma liderança importante na luta anticolonial no seu país. No período da luta anticolonial, e também no pós-independência, ela foi considerada o maior símbolo de resistência contra o colonialismo português, né? Ela viveu 82 anos, e assim como a Rainha Zinga, a gente também tem outras rainhas que são referências em diferentes territórios africanos, diferentes países. Por exemplo, em Angola, outra que é referência que, inclusive, dá nome à minha filha, é a Luege, que liderou o reino de Lunda. Enquanto ela liderou o reino de Lunda, nenhum português conseguiu entrar. Num trabalho empírico sobre as antigas guerrilheiras e ex-combatentes de Angola, tanto na luta pela libertação nacional quanto pela luta civil,
Paredes, né, um trabalho de uma antropóloga importante, Margarida Paredes, ela fala que muitas mulheres que lutaram e pegaram nas armas na história contemporânea de Angola, tomaram como exemplo essas heroínas fundadoras da resistência no país, que seria a Rainha Ginga e outras rainhas, e uma guerrilheira mais recente, né, que lutou pela libertação nacional, que seria a Deolinda Rodrigues. Elas são fontes de inspiração de luta e resistência, por isso elas estão muito presentes nas narrativas das rappers, nas narrativas das hip hoppers. E o que acontece? O que eu percebi durante o meu trabalho de campo? Eu percebo que, embora elas façam essa crítica, né, e uma reivindicação pelo reconhecimento das mulheres na história do país, elas também sofrem com as consequências dessa invisibilidade das mulheres quando a gente fala de hip hop. Agora eu vou projetar uma imagem para vocês que é uma das imagens mais importantes que eu encontrei no meu trabalho de campo. Como vocês estão vendo aí, mulheres na história da nação e do hip hop também. São 4 meninas vestidas aí, terra vermelha, contexto de guerra civil, vestidas no estilo hip hop em Angola. Essa foto eu encontrei no arquivo pessoal do MCCapa, em Luanda, e eu perguntei para diversas pessoas quem são essas mulheres. Ninguém sabia responder. E a foto é de um momento definitivo, assim, importante para a consolidação do hip hop em Angola, porque ele chega nos anos 80, mas é nos anos 90 que ele vai ganhar força. Então, eu encontrei essa imagem, mas não sei dizer quem são, e isso diz muito, né? Diz muito sobre o contexto, aquilo que elas estão criticando e aquilo que elas vivem também, né? Porque essa invisibilidade histórica na luta das mulheres pela reconstrução nacional do país e na luta pela independência é um problema que afeta as meninas ainda hoje. Eu insisti na tentativa da identificação dessas mulheres da imagem e eu não consegui, porque ninguém conseguia lembrar quem era. Quando nos detemos sobre os materiais disponíveis nos blogs, nas fontes do hip hop, encontramos produções que evidenciam que a presença das mulheres já lá nos primeiros passos do hip hop angolano. Por exemplo, tem uma música da Marita Vênus, que é uma das percussoras que eu falei lá na frente, chamada Saudades, no qual ela narra a saudade daqueles tempos que foram daqueles tempos iniciais da cultura hip hop. Ela fala dos estúdios, dos espaços de diferença, dos espaços que as pessoas dizem, por onde elas passavam, onde elas dançavam, né? Então, essas produções, por exemplo, ela fala da Batalha do Big Show Cidade, ela fala do Estúdio Futuro, ela vai falando dos espaços que foram importantes para a consolidação e reunião dos hip hoppers angolanos. Como a gente pode observar, nessa música, quem quiser acessar no YouTube, ela relembra elementos que compunham o cenário, como os MCs, os palcos, os grafiteiros, o b-boy. E é importante dizer que a Marita ela começou sua carreira muito nova, aos 11 anos de idade, e ela fazia cover das Spice Girls, mas depois começou a cantar num grupo de R&B, e posteriormente começou a fazer freestyle. A música Saudades, ela foi gravada muito tempo depois de quando ela começou, porque ela começa no início dos anos 90, mas ela lança essa música em 2002. A Margarida Paredes, como eu estava falando anteriormente, que é uma antropóloga que estudou as mulheres na batalha, na luta pela libertação nacional e na guerra civil angolana,
ela fala que durante décadas, né, de luta armada em Angola, as mulheres foram presas, perseguidas, fuziladas, sediadas, e pegaram em armas para lutar tanto pela independência do país como na disputa de guerra civil, na disputa de projeto de país. Ou seja, ela fala que as mulheres elas não foram vítimas e pacíficas, que é um lugar que costuma ser relegado a elas. Pelo contrário, elas assumiram os riscos dos conflitos ao participar das batalhas que definiram os rumos políticos do país. Ela entrevistou o trabalho dela, uma tese que foi defendida no ISCTE, em Lisboa, para quem tiver interesse. Ela reivindica, ela entrevista uma série de combatentes que reivindicam a reconstituição da história, considerando a participação das mulheres como protagonistas no processo de transformação da sociedade angolana. Existe um paralelo entre essas mulheres que lutaram pela libertação e pela reconstrução nacional e que se engajam e tentam participar da reconstrução nacional com as narrativas de algumas rappers que eu entrevistei, que é alguns dos nomes que a Eva me apresentou naquele período. Vou compartilhar aqui com vocês uma imagem dessas rappers. Aqui temos, vou passar o mouse em cima para vocês verem. Aqui é a Zanda, da dupla Winnie e Zanda. Essa é a Winnie e Zanda. Tem uma música chamada Zungueiras, muito importante, que a gente vai falar posteriormente. Aqui é a Eva Rap Diva. Aqui é a Mami, Miss Skills. Aqui é a Cris MC. Aqui é a Wanda, Mãe Grande. E aqui é a Kendra. Essas eram algumas dos principais nomes de rappers femininas que atuavam enquanto eu estava lá. Aqui elas estavam, foi eu que tirei essas fotos, elas estavam no estúdio da Mami Miss Skills, que é uma rapper que, além de compor, fazer suas letras, cantar, ela também produz o seu próprio material, e elas estavam no estúdio da Mami, falando sobre uma coletânea exclusivamente produzida para as mulheres, e sobre as mulheres. Para entender sobre quais são essas mulheres que essas jovens hip-hoppers de Angola estão falando, a gente precisa entender tanto o lugar histórico das mulheres na formação daquele território, da sociedade angolana. Então, a gente teve mulheres que trabalham batalhas contra o regime colonial, que lideraram reinos, que eram rainhas e lideraram exércitos, como a Rainha Ginga e a Rainha Luege. Depois nós temos mulheres que assumiram papéis de estrategistas e pegaram em armas e lutaram pela libertação nacional, e depois mulheres que participaram da guerra civil e da disputa pelo projeto de país, e que até hoje estão tentando participar, se engajando e criando estratégias para o processo de reconstrução nacional. Então, as mulheres tiveram e têm muita importância para o desenvolvimento da nação angolana. E isso é uma das coisas que as rappers trazem e dão centralidade nos seus discursos. Durante a guerra, as mulheres elas marchavam com seus filhos pequenos amarrados em suas costas, com os panos, as capulanas, que a gente chama aqui, né? Mesmo sob essas condições, elas fizeram parte das lutas e da revolução, que vinham tornar Angola um país mais independente. Inclusive, tem pessoas hoje que a gente conversa que, quando crianças, diziam que tinham familiaridade com a arma, porque a mãe estava batalhando, lutando, né, com as crianças amarradas nas costas e a arma pendurada, né. E após o Acordo de Paz, o fim da guerra, em 2002, elas também se engajaram no processo de reconstrução nacional, como eu falei anteriormente, né.
E a partir de 2002, a Angola experimentou um rápido crescimento econômico, impulsionado sobretudo pelo petróleo. Então, isso fez com que o país reduzisse bastante a taxa de pobreza extrema, mas a gente vive agora um movimento de novo retrocesso, tá? E esse fenômeno, ele impactou sobretudo a vida das mulheres que compunham, né, a maioria dos estratos sociais mais baixos do país, né? E era a maioria, visto que os homens morriam mais nas frentes de batalha. Mas, mesmo assim, elas... mesmo no contexto desigual que afetou majoritariamente as mulheres, elas continuaram lutando para garantir as condições de vida das pessoas em seu país, né? As mulheres angolanas da atualidade, elas demonstram que não houve mudanças significativas nesses mais de 40 anos, após a independência do país, em 1975, e são elas que travam batalhas cotidianas para manter a nação viva, para manter as pessoas vivas, para garantir o sustento das famílias. Elas compõem a maioria do mercado de trabalho informal e são responsáveis pelo sustento de 75% da população, ou seja, elas estão na informalidade, numa economia paralela, que em Angola é paralela mesmo, e são responsáveis pelo sustento da maior parte da família, 75% das famílias, mais ou menos. E quando a gente conversa com as jovens rappers sobre suas trajetórias, a gente percebe as marcas da guerra ainda presentes na vida dessas jovens. Dentre as histórias compartilhadas nas suas letras e nas suas produções, eu destaco aquelas compartilhadas pela Eva Rap Diva, que carrega em sua memória as narrativas da avó, mãe, tios que se refugiaram em Portugal, e de Wanda Miranda, que teve seus primeiros 15 anos de vida experienciados num contexto de guerra civil. A Eva, ela conta que a avó materna saiu de Angola pela primeira vez com os 3 filhos para proteger os filhos mesmo dos massacres ocasionados pela guerra que o país vivia, né? Em Angola, ela trabalhava nas ruas, como mercadora informal de ouro, que foi a partir da onde ela conseguiu obter recursos, né, para sustentar sua família e conseguir sair do país também. Mas quando ela chega em Portugal, ela vai com seus filhos para uma casa de refugiados, a avó da Eva, né, que também se chama Eva, Dona Eva, até conseguir um emprego. E seu primeiro trabalho foi como vendedora de peixes no mercado de uma praça, assim, em Lisboa. Depois ela foi cozinheira e de restaurantes e atuou a maior parte da sua vida como empregada doméstica, né? Sendo que o seu trabalho foi o pilar de sustentação da família. Já a Wanda, ela nasceu no contexto de guerra civil, e a maior parte da sua vida, em 2015, quando a gente fez a entrevista, a Wanda Bem Grande, ela tinha passado sobre o conflito armado. Ela perdeu a mãe quando tinha 8 anos de idade, porque no contexto de guerra civil, né, a saúde precária, a mãe estava doente, não tem serviços básicos de saúde. E a perda da mãe, da Wanda, né, acabou separando ela dos seus 5 irmãos, que ficaram sob cuidados de diferentes pessoas da família por decisão do pai dela, que não tinha como ficar com todos juntos. Então ela foi ter uma vida no interior muito precária, e a ausência do pai e da mãe fez assumir muitas responsabilidades ainda bem menina. Ela vivia em Benguela, e para ir para a escola, naquele tempo em Benguela, as famílias tinham que providenciar os assentos dos seus filhos. Então ela carregava lata para poder sentar na escola, né? Ela carregava todos os dias, ela fala, lata de leite para poder sentar e acompanhar as aulas na escola.
Quando as aulas se encerravam, ela corria para casa para fazer comida da família e montar a marmita da sua tia, porque ela morava de favor na casa de uma tia e assumia as responsabilidades das tarefas domésticas, ainda criança. Enquanto a tia se alimentava, né, ela costumava pegar uma bacia com alguns produtos, colocar na cabeça e ir para a Praça Zungar. O que é zungar em Angola? É como se fosse o trabalho do camelô aqui, você fica vendendo as coisas nas ruas, circulando nas ruas. Então, a gente tem essas duas realidades, de quem tentou fugir da guerra, mas também vive uma experiência cruel, racializada, onde o trabalho doméstico é a principal via de sustentação da família, e essa realidade de viver no meio do conflito armado, de não ter uma escola com condições adequadas, de ter que também trabalhar nas ruas para garantir a sobrevivência. Então, se na luta pela independência e durante a Guerra Civil as mulheres angolanas elas andavam com as crianças nas costas e até nos ombros, né, para batalhar, hoje a mulher angolana contemporânea, que é responsável pelo sustento de 75% das famílias, ela anda com as crianças amarradas nas costas para zungar. Vou compartilhar com vocês uma imagem aqui, para vocês entenderem o que é a zunga. Atividade de zungar, que está muito presente na narrativa das rappers. Aqui aqui a gente tem uma mulher angolana, com uma criança amarrada nas costas, capulana, com tecido africano, com a bacia de frutas na cabeça, e ela fica andando pela rua, zungando, vendendo esses produtos. Elas são chamadas de zungueiras, né? Zungueiras e zungueiros, quem trabalha na zunga, mas a maioria que trabalha na zunga são as mulheres. Como que o meu trabalho de campo foi realizado na cidade de Luanda? Eu cruzava constantemente com as mulheres que atuam na Zunga, comprava coisas delas, comprava alimentos, né? E elas são frequentemente narradas pelas jovens ativistas do hip hop, como na música Heroínas, da dupla Winnie Zander, que eu mostrei lá atrás para vocês na imagem, né? Que é uma música que vocês encontram na internet, que no primeiro trecho da música elas apresentam as zungueiras como mulheres pobres, jovens, com baixa escolaridade, cansadas, discriminadas e envelhecidas pelas suas formas de trabalho. E conforme elas vão avançando nas músicas, elas também, ao mesmo tempo que essas mulheres representam uma precariedade, elas também representam uma esperança, porque elas são compreendidas como símbolo de heroísmo e resistência, mesmo frente a tudo que elas estão vivendo, elas têm uma atividade heróica. Heroísmo porque são as responsáveis por garantir o sustento das comunidades mais desfavorecidas, né? E coragem porque elas enfrentam perigo, né? A atividade da Zunga é atividade ilegal, é como se você fosse um camelô e você pudesse ser perseguido pela polícia na rua, né? Elas trabalham sobre constante ameaça de apanhar e perder suas mercadorias pelas autoridades de segurança pública, né? Eu tenho uma imagem histórica, né, sobre essa violência, né, que elas vivenciam sobre esse perigo, que é uma imagem de uma mulher que atuava na Zunga, e foi assassinada com um tiro ao se contrapor à fiscalização, porque a fiscalização chega querendo tirar tudo que elas têm, né? E ela levou um tiro, e esse tipo de violência é muito comum, enfrentado constantemente pelas mulheres. Vou mostrar a imagem desse acontecimento para vocês. Isso é um acontecimento de 2019, ela estava aqui carregando suas mercadorias, ela foi para o enfrentamento com a fiscalização, porque ela não queria que a polícia
retirasse seus produtos, e aí ela foi morta. E aqui a imagem que as suas colegas fizeram dela no momento. As zongueiras, elas prestam serviços importantes para a cidade, porque elas operam fluxo de distribuição de produtos básicos, vendem alimentos a preços acessíveis nas ruas, num país que é um contexto totalmente desigual, e a proveniência dos produtos que elas vendem, muitas vezes é fruto da agricultura familiar. Só que o problema, o projeto de higienização e gentrificação da cidade de Luanda colocam elas como um problema, como se elas fossem as geradoras de lixo nas ruas, como se elas vendessem alimentos sem higienização. Elas são acusadas constantemente de sujarem as ruas com a comercialização de seus produtos e com a preparação dos alimentos na brasa. Além, como eu já disse, de terem os padrões de higiene questionados. E por esses motivos, elas sofrem perseguição e fiscalização da polícia, além de carregarem muitos estigmas negativos associados à sua imagem, fazendo com que muitas mulheres mais jovens queiram percorrer outros caminhos para garantir a sobrevivência e não a zunga, porque elas são muito violentadas, elas são guerreiras, são heroínas, sustentam as famílias, mas são muito violentadas, são muito agredidas. Então, muitas jovens não querem viver isso, né? A música da Winizanda, Heroínas, que eu disse, elas também tematizam as tentativas dessas mulheres de buscar melhores condições de vida. Elas apontam que muitas estudavam, mas devido às necessidades imediatas de suas famílias, elas tiveram que interromper esse percurso dos estudos para cuidar da família e garantir um futuro melhor para seus filhos, garantir o direito mais básico dos básicos, a alimentação. E há casos, aparece também na letra, que elas não têm suporte de seus companheiros. E mesmo quando elas têm, eles ganham rendimentos suficientes, por isso que elas precisam ir para a rua zungar. E não é raro encontrar também mulheres cujos homens estão viciados em drogas, em álcool, e não têm condições para contribuir com a estrutura da casa. E no último bloco dessa música, elas abordam as agonias dessas mulheres no universo privado do lar e nas ruas. Em casa, elas são violentadas por aqueles com os quais vivem e de quem não tem qualquer suporte para cuidar da família. E nas ruas, elas enfrentam operações de resgate de fiscalização que ameaçam retirar delas todos os produtos e até mesmo violentá-las, como a gente viu naquela imagem. Elas têm o seu direito à vida, assim, sob constante ameaça. Isso aumenta a sua exaustão e precariza as condições de vida dessas mulheres. Por isso que elas falam na letra que elas são tão jovens e têm imagens tão envelhecidas. Então, diante desse cenário tortuoso de luta pela sobrevivência, as meninas mais jovens, elas buscam alternativas para não ter que zungar. E muitas vezes essa outra via, ela está atrelada à objetificação sexual das mulheres, como a Eva Rap Diva aborda na sua música Amiga, da mixtape Rainhazinha do Rap. Esse trabalho que eu vou ler alguns trechos para vocês a seguir, a Eva está dialogando com uma outra mulher, que é amiga dela, que decidiu percorrer um caminho muito comum em Angola. Qual que é esse caminho? O envolvimento com homens mais velhos, bem-sucedidos, e que utilizam o seu dinheiro para garantir as necessidades básicas dessas meninas e ter controle sobre as suas vidas, ou seja, é um caminho no qual elas também são violentadas. E o refrão que a Eva canta para essa amiga é: prefiro zungar do que juntar-me a ti, antes trabalhar que cair aí. Prefiro zungar do que juntar-me a ti. Prefiro zungar, ou seja, eu prefiro ir para a zunga do que me submeter a essa realidade que esses homens, ao controle desses homens. Então, o diálogo entre a Eva e a sua amiga traz um tipo de conversa bem comum entre as jovens angolanas, que inclusive eu presenciei durante a minha etnografia, que é: devido às oportunidades escassas e às desigualdades existentes no país, poucas pessoas concentram muito dinheiro,
Angola é um país muito, muito desigual, aqui também é, mas lá é muito, muito mais desigual. E a maioria das pessoas que concentram dinheiro são os homens. O poder aquisitivo, ele é utilizado, desses homens, é utilizado para obter domínio sobre as mulheres. E quando essas não correspondem mais aos padrões de desejos, elas são descartadas. Então, é um produto consumível mesmo. Negar esse tipo de relação é para algumas mulheres é uma forma de garantir a própria dignidade. Então, por isso que a Eva está cantando, prefiro zungar do que juntar-me a ti. Antes trabalhar, prefiro zungar. Antes trabalhar do que cair aí. Negar a esse tipo de relação, como eu falei, é garantir a própria dignidade. Aproximadamente 70% das músicas da Eva, no álbum Rainha Ginga do Rap, são direcionadas às mulheres, ela está dialogando com as mulheres. E ela dialoga de que forma? Ela problematiza os papéis de gênero e a posição dos homens em Angola, mas prioriza se comunicar com o público feminino. Ela está falando diretamente com a mulher. Dessa forma, as suas rimas buscam chamar a atenção desse segmento das mulheres para que elas possam romper com esse ciclo de objetificação e exploração e assim tornarem-se protagonistas da mudança em relação à situação das mulheres no país. É significativo, como eu já falei, que esse primeiro EP da Eva, focado totalmente na experiência feminina em Angola, tem o nome Rainha Ginga do Rap, porque ela se apresenta como uma Rainha Ginga no cenário do rap. A Rainha Ginga, tomada como maior símbolo de resistência na luta contra o colonialismo português, ela rompeu limites do seu tempo, transformando-se em uma heroína não só de Angola, mas conhecida em todo o continente africano e na diáspora negra. E a Eva, ela também tenta romper esses limites dos seus tempos. E essas meninas, elas estão o tempo inteiro questionando o lugar da mulher na sociedade angolana, né? Questionando qual esse lugar que nós ocupamos, qual o lugar que nos são dados, quais são as relações de opressão, tanto historicamente, quando fala da luta pela libertação nacional, como da guerra civil, como no presente. Aquela reunião que eu relatei anteriormente das meninas, que para a construção de uma coletânea, a coletânea chamava Rap Evolução. E tinha como objetivo romper com esses estereótipos, viabilizar a produção das obras das mulheres e fortalecer a divulgação de seus trabalhos e ampliar os espaços de realização de suas performances. O Rap Evolução, ele foi uma ação estratégica mobilizada a partir de um elemento que as posicionava de forma desigual no cenário do rap, que é a sua identidade de gênero. No entanto, o fato da maior parte das mulheres depender do agenciamento dos homens acaba por fortalecer, em alguns momentos, a rivalidade entre elas. Isso acontece porque elas são estimuladas pelas figuras masculinas a competir e a buscar ser a melhor no cenário do rap feminino, e não do rap como um todo. É um tipo de rivalidade fomentada pelos homens. As rappers angolanas, elas vêm buscando garantir o reconhecimento da qualidade de seus trabalhos e o rompimento com o desprezo do que é nomeado como produção feminina. Ao invés de produção musical, produção do rap, né? Elas querem ser conhecidas no cenário musical. Elas se articulam para que a comunidade hip-hop ela compreenda que os trabalhos das mulheres são tão bons e, por vezes, melhores que os produzidos pelos artistas homens. E elas têm buscado também enfatizar que a qualidade dos seus trabalhos não depende exclusivamente da participação e direcionamento dos homens. Lembra da imagem que eu mostrei das meninas reunidas no estúdio da Mami, que a Mami faz todo o processo? Tem uma música da Eva Rap Diva chamada Lady Boss, que diz muito sobre isso, que ela começa assim, e aí, o clipe é maravilhoso, vocês podem acompanhar no YouTube, Lady Boss. Que ela começa, Eva, Lady Boss, a culpada da tua ejaculação precoce. Eles queriam que no rap eu fosse uma groupie,
A Banassi Abut por causa da Gucci. Estou a dormir rappers sem usar a pussy. Estou a comer rappers sem usar a pussy. Farta desses pobres a falar de guita, cambada de paninas, nenhum rapper me cita. Nem a minha fé em Deus me mete santa. Minha kizomba é tão boa que até balete canta. Isso é se eu como quem mufete, isso é se eu como quem mufete janta, elite boicota, o Musec levanta. E com essas rimas, a Eva, ela provoca as rappers ao afirmar que seu trabalho é relevante, que os homens estão por ela emocionalmente afetados, mesmo que, enquanto mulher, ela não tenha se relacionado com nenhum artista para ter suas músicas produzidas, que essa é uma imposição colocada por muitas mulheres para ter seus trabalhos produzidos e divulgados. Muitas meninas do hip hop relatam já terem sido assediadas pelos produtores, DJs e empresários da área para que seus trabalhos musicais fossem gravados. Nesse sentido, a Eva, ela fala assim, eles queriam que no rap eu fosse uma grup, a Banassi Abut por causa da Gucci. Grup seria a mulher que se aceita envolver sexualmente para ter algo em troca, então eles queriam que no rap eu fosse uma grup. A Banassi Abut por causa da Gucci, a Banassi Abunda por causa da marca Gucci, né, dos bens de consumo. A Wanda Meio Grande, que eu falei que cresceu no contexto da guerra e carregava lata para ir para a escola, ela relata que seu marido sempre foi envolvido com rap e chegou a ter problemas em casa porque ele ficava muitas horas no estúdio e ela ficava em casa com as crianças. E aí o envolvimento dela com rap foi quando ela começou a acompanhar ele no estúdio. E o fato do companheiro dela acompanhar ela no estúdio, acompanhar ela nas gravações, acompanhar elas nos shows, faz com que ela não passe pelos mesmos constrangimentos que outras rappers mulheres, porque ela está sempre acompanhada, uma coisa que ela destacou. E o projeto Rap Evolução, que estava sendo criado pelas meninas, foi uma tentativa de romper com essa lógica e garantir produção saudável, construída na base do respeito para todas essas mulheres. Por isso, reunir-se em um estúdio caseiro feminino, cuja dona é Mami Miss Skills, uma rapper que produz as próprias músicas instrumentais, é um ato revolucionário, colocou-se como um ato revolucionário. Elas estavam buscando romper com as amarras das quais muitas delas ainda eram reféns. Essa coletânea pode ser encontrada na internet, Rap Evolução, ela foi lançada no dia 8 de março de 2017. Também pegou essa data simbólica, super simbólica. Então, o que nós falamos aqui para concluir? Nós estamos falando que, embora as mulheres estivessem presentes desde a primeira década do hip-hop angolano, elas são invisibilizadas nesse movimento, assim como as mulheres são invisibilizadas na história e que elas reivindicam, né, o reconhecimento da história dessas mulheres. Hoje elas têm uma produção expressiva, empenham o dobro de esforços, né, para poder apresentar seus trabalhos. E as narrativas das mulheres no hip-hop angolano, elas são organizadas em 4 eixos. Elas pautam a realidade das mulheres trabalhadoras informais em Angola, que, como mostram algumas pesquisas, são responsáveis, como eu já disse, por 75% do sustento das famílias. Elas reivindicam o reconhecimento público da participação das mulheres nas lutas anticolonial e pós-colonial e na reconstrução nacional. Elas problematizam as desigualdades de gênero e denunciam os abusos e a objetificação das mulheres nos relacionamentos afetivos. Outra coisa importante também que elas fazem ao reivindicar o reconhecimento da participação das mulheres na luta anticolonial, na luta anticolonial pela libertação nacional, na guerra civil e na reconstrução do país, é que elas falam que, embora as mulheres tenham tido um papel muito importante nesses processos históricos, a invisibilidade delas também tem a finalidade de relegar as mulheres um papel subalterno, porque elas não se veem como protagonistas da história, os homens são colocados como protagonistas da história, e elas se veem nesse lugar subalterno, não num lugar de agência, de transformação. E isso contribui também para a posição
e para a manutenção de um lugar subalterno para as mulheres em Angola. E para entender e conhecer mais desses trabalhos, eu sugiro que vocês escutem os trabalhos de Eva Rap Diva, Kendra, Cris MC, Winizanda, Girinha, Dona Kelly, entre outras. É isso, obrigada.